Aleluia, glória a Deus, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, tudo bem? Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, que salva, que cura, que liberta, que abençoa, que transforma o mais vil pecador. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica na Paraíba, louvado seja Deus, localizada no loteamento Boa Vista, em Várzea Nova, por trás do 16º RCMEC. E nossos dias de cultos, louvado seja Deus, são domingos, terças e sextas-feiras. Louvado seja o nome de Jesus, às 7h30 da noite. Glória a Jesus. Se Deus tocar no seu coração para vir cultuar a Ele conosco, para nós é um grande prazer em recebê-lo. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Jesus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você parou para ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então isto é uma prova que você é de Deus. Por isso que você parou para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Você estava procurando outro vídeo para assistir e parou nesse vídeo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É porque Deus tem uma palavra para você a partir desse momento. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós estamos numa série, louvado seja Deus, sobre os 3 estágios de Jó. Louvado seja Deus. Nós já tivemos, louvado seja Deus, a primeira parte e a segunda. Louvado seja Deus. Hoje nós estaremos na terceira parte. Louvado seja Deus. Sendo que, glória a Jesus, nós estamos no segundo estágio de Jó. Só que foi em 2 séries. Louvado seja Deus. O primeiro estágio de Jó foi no período da riqueza dele. Louvado seja Deus. Que ele teve 7 filhos e 3 filhas e tal. E o segundo estágio, louvado seja Deus, eu dividi em 2 partes, louvado seja Deus. Glória a Jesus. A primeira foi o sofrimento, louvado seja Deus, glória a Jesus, onde ele perdeu os filhos, onde ele perdeu, louvado seja Deus, a riqueza dele, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. E agora, essa parte que nós vamos ver, é a parte em que ele, louvado seja Deus, perdeu a saúde dele, louvado seja Deus, e a mulher mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, aquela coisa toda. Glória a Jesus. Então nós estamos no segundo estágio, louvado seja Deus, na terceira parte, louvado seja Deus, e breve, se Deus permitir, estaremos no terceiro estágio, que é a última parte, onde falam de o Senhor Deus deu tudo em dobro para ele. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é o tema dessa mensagem, é os 3 estágios de Jó. O que é estágio? Estágio quer dizer período, quer dizer fase, quer dizer etapa. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós estamos vendo essas fases que Jó passou, essa etapa, esse período. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje, louvado seja Deus, a leitura é no livro de Jó, sendo que o capítulo 2, louvado seja Deus. As outras partes que eu já li foi no capítulo 1, louvado seja Deus, e agora é o capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 10. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, né? Aleluia. A história de Jó é uma história muito conhecida, né, no meio do cristianismo. Louvado seja Deus. Pois bem, diz assim a palavra de Deus nestes versículos. Jó capítulo 2, a partir do versículo 3 ao 10.
E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida, louvado seja Deus. Versículo 5. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Que palavras maravilhosas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, no capítulo 1, louvado seja Deus, Deus fez uma reunião, louvado seja Deus, com os filhos dele no céu, que são os anjos, louvado seja Deus, e Satanás se apresentou, louvado seja Deus, e Deus perguntou a Jó de onde ele vinha e tal, e ele disse que vinha de rodear a terra e passear por ela, louvado seja Deus. Aí o Senhor Deus disse: observaste meu servo Jó? Louvado seja o nome de Jesus. Interessante, louvado seja Deus, que no capítulo 2, louvado seja Deus, cita que teve outra reunião, o Senhor fez com os anjos, e Satanás apareceu novamente, louvado seja Deus. Após Satanás ter tirado os bens de Jó, após Satanás ter destruído os filhos de Jó, 7 filhos e 3 filhas, louvado seja Deus. Aí Deus fez outra reunião, que é essa aqui do capítulo 2, e Satanás veio comparecer, louvado seja Deus. E o Senhor fez a mesma pergunta, louvado seja Deus: de onde vem Satanás? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela, louvado seja Deus. Aí o Senhor disse: observaste o meu servo Jó? Louvado seja Deus. Aqui o versículo 3 que eu li do capítulo 2. Glória a Deus. O Senhor perguntou a Satanás, né? Louvado seja Deus: observaste o meu servo Jó? Louvado seja Deus. Observe que é Deus que começa o diálogo. Louvado seja Deus. Apesar de Satanás ter comparecido lá na reunião dos filhos de Deus, mas é o Senhor Deus que começou o diálogo, que começou, louvado seja Deus, a falar com Satanás. E não Satanás que se atreveu e foi logo, não. Ele ficou lá no cantinho, lá quieto. Então o Senhor Deus disse: observaste o meu servo Jó? Louvado seja Deus. Pela segunda vez o Senhor Deus perguntou a Satanás se Satanás tinha observado Jó. O Senhor Deus disse: mas o meu servo? Então o importante, louvado seja Deus, o importante não é ser crente, o importante não é ser religioso, o importante não é ter um cargo na igreja, louvado seja Deus, não é ser o pastor da igreja.
O importante é ser servo de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E o verdadeiro servo faz o que o seu Senhor manda. O verdadeiro servo, ele é obediente ao seu Senhor. Louvado seja Deus. Então o Senhor Deus perguntou a Satanás: observaste meu servo Jó? Aí o Senhor Deus diz: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Louvado seja Deus. Você já pensou? Na terra, na humanidade, ninguém era igual a Jó. Louvado seja Deus. Que coisa, né? Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor Deus diz mais: louvado seja Deus. Homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó tinha essas 4 características. Louvado seja Deus. E eu, você, nós cristãos, servos de Deus, devemos ter essas mesmas características que Jó teve. Louvado seja Deus. Homem sincero, glória a Jesus. Homem sincero quer dizer honesto, a palavra sincero quer dizer honesto. Louvado seja Deus. Homem sincero, reto, a palavra reto quer dizer justo, reto, temente a Deus, ou seja, Jó amava respeitosamente a Deus, e o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra, ou seja, obedece às minhas palavras, pratica. Esta é a prova de quem realmente ama a Deus, é aquele que é um praticante da palavra de Deus. Quem ama a Deus não é aquele que tem, louvado seja Deus, a frase no seu carro: eu amo Jesus. Quem ama a Deus não é aquele que tem a frase na camisa estampada: eu amo a Jesus, ou eu amo a Deus, louvado seja Deus. Quem ama a Deus não é simplesmente aquele que diz, louvado seja Deus, eu amo a Deus, mas sim aquele que guarda os mandamentos dele. Foi Jesus que disse. Então, o Senhor Deus disse a Satanás que Jó era sincero, reto, louvado seja Deus, temente a Deus e desviava-se do mal. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E desviava-se do mal. Ou seja, Jó, glória a Jesus, procurava não fazer nada de errado. É o meu dever, é o seu também, louvado seja Deus, desviar-se do mal. Louvado seja Deus. É procurar não fazer nada de errado, nada que lhe desobedeça a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então o Senhor Deus diz, louvado seja Deus, ainda no versículo 3, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele. Veja o que o Senhor Deus diz. E que retém a sua sinceridade. A palavra reter quer dizer conservar. Louvado seja Deus. É preservar. É guardar com cuidado. Então o Senhor Deus diz a Satanás que Jó conservava, louvado seja Deus, a sinceridade, o temor, a obediência, louvado seja Deus. Jó preservava a sinceridade, a obediência a Deus. Jó guardava com cuidado, louvado seja Deus. Isto é também vigiar, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, louvado seja Deus. O que é incitar? Incitar é impelir, louvado seja Deus. A palavra incitar significa impelir, significa estimular, louvado seja Deus. Então o diabo estava, louvado seja Deus, vamos dizer assim, impelindo a Deus, estimulando, louvado seja Deus, que Jó não era obediente a ele. Não estava dizendo que Deus estava mentindo, ele estava dizendo que Jó, louvado seja Deus, Satanás estava estimulando a Deus a provar-se em outra, louvado seja Deus, em outro meio que Jó era fiel a ele, louvado seja Deus. Então o Senhor Deus permitiu que Satanás mexesse com Jó, louvado seja Deus, para provar a Satanás que Jó era fiel. Então diz o versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Veja o que Satanás disse ao Senhor.
A palavra Satanás, meus amados irmãos, no hebraico, quer dizer acusador, quer dizer adversário, quer dizer inimigo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, são essas as qualidades de Satanás. Louvado seja Deus. Ele é o nosso acusador. A palavra de Deus diz que ele é o acusador dos irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ele é o nosso adversário. O que é um adversário? Adversário é um oponente que está no meio. Louvado seja Deus. Entre você e a sua vitória. Satanás está no meio. Ele é um oponente. Ele está fazendo por onde impedir da sua vitória chegar até você. Louvado seja Deus. E que pena que na vida de muitos cristãos ele tem conseguido, viu? Louvado seja Deus. Então diz a palavra de Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele. O que quer dizer isso? Pele por pele. Louvado seja Deus. Ou seja, cada um cuida da sua pele. Essa mão que é pele, cuida dessa outra que é pele, né? Uma mão lava a outra. Você já ouviu esse provérbio? Louvado seja Deus. Pele por pele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pele por pele, disse Satanás, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Glória a Jesus. Apesar de Satanás ser o pai da mentira, louvado seja Deus, ele não é só um mentiroso, ele é o pai da mentira, louvado seja Deus, mas tem coisa que ele fala a verdade, louvado seja Deus. O Senhor Jesus disse que Satanás, a palavra de Deus diz que Satanás nunca se afirmou na verdade. Ele nunca se afirmou, ficou firme na verdade. Ele sabe a verdade, que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Ele nunca se afirmou somente, mas uma vez por outra ele diz a verdade. Aqui ele disse a verdade. E tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E não é verdade? Louvado seja Deus. A pessoa pode ter o dinheiro que tiver, pode ser rico como for. Louvado seja Deus. Se cair na doença, se cair na enfermidade, louvado seja Deus. E se aqui no Brasil a medicina não der jeito, ele tiver que ir para fora do Brasil, para o Japão, para o Texas, louvado seja Deus, Estados Unidos, louvado seja Deus. Se for preciso, ele gasta todo o seu recurso, louvado seja Deus, com passagem de avião para ir, para voltar, para pagar lá a cirurgia, para comprar um medicamento caro. Ele só não quer morrer. Nem que ele fique pobre, ele só não quer morrer. Então é exatamente o que Satanás disse. Louvado seja Deus. E tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Louvado seja Deus. Aí veja que o diabo disse mais. Versículo 5. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás estava dizendo a Deus que, louvado seja Deus, Jó estava sendo temente a ele, obediente, porque ele tinha abençoado Jó em todos os sentidos. Deus tinha colocado uma cerca de proteção ao redor de Jó e da família dele, tinha dado muitas riquezas, então é claro que Jó era obediente. Não era à toa, Satanás disse a Deus, não é à toa que Jó teme a Deus, louvado seja Deus. Satanás disse ao Senhor Deus, Jó teme a Deus debalde, quer dizer, é inútil que ele tema ao Senhor? Não, é segundo os interesses, louvado seja Deus. Então, Satanás aqui nesse versículo, louvado seja Deus, olha o que ele disse ao Senhor, repito, versículo 5. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Quer dizer, enquanto Jó estava bem de saúde, louvado seja Deus, para ele estava mil maravilha, louvado seja Deus. Ele perdeu os filhos, 7 filhos, 3 filhas, a riqueza, mas estava bem de saúde, estava sadio, louvado seja Deus. Por isso que estava retendo a sinceridade. Agora, se Deus tocasse nos ossos de Jó e na carne, ou seja, tirasse a saúde, mexesse com a estrutura de Jó, louvado seja Deus, Jó iria se abalar, iria negar a fé, louvado seja Deus. Então Satanás disse, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás queria que Deus estendesse a mão, tocasse em Jó e botasse doença em Jó. Tirasse a saúde de Jó e botasse doença.
Louvado seja Deus. Mas Deus não tira a saúde de ninguém. Deus nem tira a saúde de ninguém, nem tira os bens de ninguém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, louvado seja Deus, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. O Senhor Jesus disse que o Pai dá bens às pessoas e não tira os bens. Louvado seja Deus. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o ladrão, se referindo ao diabo, veio matar, roubar e destruir. Então Jesus disse que quem mata, quem rouba, quem destrói é o diabo, não é Deus. Deus não é assassino. Mas tem muitos cristãos que dizem que Deus fere e Deus mata. Louvado seja Deus, né? Então, Satanás pediu para Deus estender as mãos e tocar em Jó. Versículo 6. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Em outras palavras, eu não, Satanás. Eu não vou fazer isso com meu filho. Louvado seja Deus. Eu não vou tirar a saúde do meu filho. Louvado seja Deus. Eu não vou mexer na estrutura dele. Louvado seja Deus. Eu vou dar permissão a você, para lhe provar que ele é fiel a mim de todas as maneiras. Então, o Senhor disse a Satanás, louvado seja Deus. E disse o Senhor a Satanás, eis que está em tua mão, porém a sua vida. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Veja que Satanás saiu da presença de Deus e feriu a Jó com uma chaga maligna. Foi Satanás que botou a doença em Jó, não foi Deus. Deus não tem doença no céu. No céu não tem anjo andando de muleta, andando de bengala, não tem anjo com dor na coluna. Senhor, o senhor não é mal não, mas hoje eu estou meio ruim, viu? Não, nada disso. No céu não tem anjo com problema de vista, louvado seja Deus, nada disso, mancando de uma perna, não. Os anjos são tudo sadios. No céu não existe doença. Doença existe aqui na terra, os hospitais. Mas no céu não. Louvado seja Deus. E Jesus, quando ensinou a oração, ele disse, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Louvado seja Deus. Então, diz o versículo, Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, louvado seja Deus. Essa chaga maligna, meus amados irmãos, louvado seja Deus, é uma doença. Vou dizer para vocês o que é essa chaga é uma doença causada por um germe, louvado seja Deus, por um verme chamado vilaria, louvado seja Deus. Essa chaga maligna, louvado seja Deus. Repito, é uma doença causada por um verme chamado vilaria, louvado seja, filaria, desculpem, filaria. Ela é cauterizada por inchaço crônico, devido à falta, louvado seja Deus, devido à falta de circulação, louvado seja o nome de Jesus. Então, diz o versículo 8, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Versículo 9, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Louvado seja Deus. Olha o que a mulher de Jó disse. Glória a Jesus. Ainda retens a tua sinceridade? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Ou seja, a mulher de Jó disse a Jó, deixe de ser teimoso, louvado seja Deus. Deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. A mulher de Jó disse a ele, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amaldiçoe a Deus e morre. Louvado seja Deus. Essa palavra amaldiçoe a Deus e morre, meus amados irmãos, ela pode ser traduzida assim. Humilha-te perante Deus, louvado seja Deus, porque estás a morrer. A mulher de Jó disse a ele, louvado seja Deus. Versículo 10. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Louvado seja Deus. Olha o que Jó respondeu para a mulher dele, louvado seja Deus. Como fala qualquer doida, assim fala tu, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Receberemos, como fala qualquer doida, assim fala tu, louvado seja Deus. Ou seja, Jó disse para ela, você está falando uma bobagem, louvado seja Deus. Agora veja,
Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Louvado seja o nome de Jesus. Jó disse para ela, louvado seja Deus, receberemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Mas Deus não dá nada ruim a ninguém. Foi o próprio Jesus Cristo que disse, o Pai dará bens aos que lhe pedirem. Tem tradução que diz, o Pai dará boas coisas aos que lhe pedirem. Doença não é coisa boa. Louvado seja Deus. E além do mais, ninguém pede doença a Deus. É o contrário, a pessoa pede a Deus para curar da doença, mas pedir doença não. Louvado seja Deus. Então Jó disse, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? O povo do Velho Testamento, meus amados irmãos, ele tinha em mente, louvado seja Deus, que tanto o bem quanto o mal vinha de Deus. Louvado seja Deus. Você veja que Jó disse, quando Jó perdeu os filhos e a riqueza, louvado seja Deus, Jó disse, Deus deu e Deus tirou. Louvado seja Deus. Eles tinham em mente que tanto o bem quanto o mal vinha de Deus. Glória a Jesus. Aí o Senhor Jesus, quando veio, foi que ensinou que não era bem assim, que o mal era o ladrão quem praticava, era Satanás e não Deus. Louvado seja Deus. Que o assassino era Satanás. Satanás era quem matava as pessoas e não Deus. Glória a Jesus. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Louvado seja o nome de Jesus. Que coisa, né, meus amados irmãos? Louvado seja Deus. Então, até aí Jó continuou sendo fiel a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Satanás quebrou a cara mais uma vez, tanto no capítulo 1 quanto no versículo 2, no capítulo 2, Satanás quebrou a cara que Jó perdeu os filhos, 7 filhos, perdeu 3 filhas, perdeu toda a riqueza, perdeu a saúde, mas não pecou contra Deus. Louvado seja Deus. O diabo aprontava com a família de Jó e corria para perto de Jó para observar qual seria a reação dele. Jó adorou ao Senhor. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, meus amados irmãos, glória a Jesus, essa foi a terceira parte do segundo estágio de Jó. Louvado seja Deus. Na próxima mensagem, louvado seja Deus, que será sábado, louvado seja Deus, eu estarei trazendo o terceiro estágio da vida de Jó, que é quando Deus deu tudo em dobro a ele. Louvado seja Deus, tá certo? Glória a Jesus. E eu vou explicar também porque, louvado seja Deus, ele reconheceu que isso que ele diz aqui, ó, que receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Ele estava enganado quanto a receber o mal de Deus, que Deus não faz mal, tá certo? Eu vou estar explicando no terceiro estágio de Jó, que é a quarta parte, sábado, se Deus me permitir. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Se você gostou da mensagem, glorifique e exalte o nome de Jesus Cristo, porque foi Ele quem falou com você. O homem prega, eu preguei, mas quem falou com você foi Deus, não foi eu. Louvado seja o nome de Jesus. Que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Glória a Deus. Divulgue esse trabalho. Louvado seja Deus. Compartilhe esses vídeos. Louvado seja Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus. Estou colocando mensagem 3 vezes por semana. Louvado seja Deus. Nas segundas, nas quartas e nos sábados. Tá certo? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima mensagem, se Deus me permitir. Se você quiser compartilhar e deixar o link, eu te agradeço e Deus vai te recompensar. A paz do Senhor para todos.